Você já teve o desafio de compartilhar a sua fé numa situação assim, difícil, de crítica, de oposição, coisa do gênero? Talvez se você estude numa escola que não seja cristã, talvez num trabalho, numa universidade, é algo assim. Eu me lembro que uma vez eu estava na UF e eu estava tendo uma aula que era de uma matéria chamada Crítica Textual Equidótica, era o nome da matéria. Aí, enfim, era uma matéria de crítica textual do processo textual, assim, como que o texto veio do passado e chegou até nós. A síntese da matéria era essa. E aí teve um momento em que a professora provavelmente já não tinha mais matéria para explicar. Aí sempre que um professor não tem matéria para explicar, ele cria uma dinâmica na turma, ele pede para apresentar um trabalho, não é isso? Fiz isso várias vezes. Então a professora pediu para a gente apresentar um trabalho na semana seguinte, que seria apresentar um livro que fosse especial para a nossa vida. E aí, os meus colegas levaram lá, cada um seu livro, Shakespeare, Dostoiévski, sei lá, qualquer livro desse gênero. E eu tive a oportunidade de ir na UF, na frente dos meus amigos de turma, e na frente da professora, sobretudo, pegar a minha Bíblia e dizer por que eu amava aquele livro e como que a Bíblia tinha transformado a minha história, quem eu era antes e depois de conhecer a Cristo através da palavra. Eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus na UF, numa sala de aula, e eu me lembro dos olhos arregalados da professora, pensando assim, poxa, o que foi que eu fiz, não é? Deixar esse rapaz aí, fundamentalista, terrível, terraplanista, falar aqui, né? O cara acredita na terra plana e agora ele está falando da Bíblia aqui na frente da turma. E eu tive essa oportunidade de compartilhar o Evangelho nesse lugar. A gente vai ver a história do profeta Daniel. Você sabe que Daniel é profeta também, não é isso? A gente ouve muito a história dos leões, mas a gente sabe que Daniel é um profeta. E a história dele tem muito a ver com o nosso tempo. Você que vive hoje, você pode pensar assim, o meu tempo é muito diferente de tudo que já aconteceu, não é bem assim. E a história dele vai trazer várias lições para a nossa vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto e vou pausando a leitura para explicar aqui o contexto, até que a gente chegue às lições e aplicações. Pode ser? Está com a sua Bíblia aí? Abertinha? Então vamos lá. Daniel, capítulo 1, verso 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então, o que acontece, meus irmãos? O que está acontecendo nesse momento? Israel, lembra, Israel era um povo escravizado no Egito, foi levado então para a terra prometida através de Moisés e Josué. Israel se estabelece, um reino se estabelece com Davi e Salomão, depois com Roboão os reinos se dividem. O reino do norte cai, perece, e o reino do sul sobrevive até agora. Então, nesse momento, a cidade vai ser sitiada por um homem terrível do mundo antigo, chamado Nabucodonosor. Verso 2: O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Entre o verso 1 e o verso 2, o texto não te avisa, porque pressupõe que você soubesse, mas tem uma diferença aí de 18 a 30 meses. Então, o cerco, a cidade, sitiou a cidade. Você sabe o que é sitiar? Você está num sítio, né? Esse local aqui é demarcado. Então, essa cidade foi cercada por um exército inimigo. Israel, Jerusalém, lá, cercado por um exército inimigo. Esse exército cercou essa cidade durante 18 meses a 30 meses. Então, entre 1 ano e meio e 2 anos, a cidade ficou fechada. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Então, você não podia comercializar, fome acontecia, doença, faltava tudo. Foi um tempo terrível, até que Israel se arruína e Nabucodonosor entra, devasta a cidade e leva os utensílios da casa de Deus para colocar lá no templo do Deus dele.
Então o templo está destruído, o culto está destruído, a cidade está destruída, tudo destruído. Verso 3: depois o rei, que é Nabucodonosor, ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Tem não sei se você está entendendo, o que Nabucodonosor faz? Ele pega vários jovens ali de Israel, que eram jovens nobres da linhagem real, e ele leva esses jovens para sua terra, e ele vai agora ensinar essas pessoas. Olha só, a cultura vai ser ensinada, então eles vão receber uma cultura nova, um processo de aculturação, de receber uma cultura diferente que a cultura original deles, e eles vão aprender uma língua nova, que é a língua dos caldeus, que a gente sabe que é o aramaico. Essa língua, ela foi tão eficaz nesse processo de ensino, que Jesus, no tempo de Jesus, 400 anos depois, Jesus, ele falava aramaico. Então, o povo de Jesus falava aramaico e falava hebraico no templo. Onde que eles aprenderam aramaico? Aqui, durante 70 anos nesse cativeiro da Babilônia. Lembra daquela música do Oruan? Que o cara se chama Mauro, né? Mas é Mauro ao contrário. Aí o nome do cara é Oruan agora. A música do Oruan diz assim: antes de pensar em matar, pense em dar educação. Eu sei até cantar, meus irmãos, mas eu não vou cantar não, tudo bem? Vou deixar para a galera. Vocês sabem que eu já sei, todo mundo sabe. O cara aqui do louvor é meu irmão, ele nasceu comigo. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. E, poxa, a minha afinação é muito semelhante à afinação do Oruan. Nabucodonosor pensou a mesma coisa. Antes de pensar em matar, ele pensou: cara, o que eu vou fazer com esses jovens aqui? Antes de pensar em matar, ele pensou: vou dar educação, vou trazer essa galera, vou ensinar a cultura, vou ensinar a língua. Olha, Hitler, antes de pensar em matar, pensou em dar educação. Aí depois o pensamento de morte dominou o coração dele. No regime comunista, da mesma forma. Antes de pensar em matar, os caras pensaram: vamos dar educação. Mas mataram gente pra caramba também. Assim foi no apartheid também. Antes de pensar em matar, educação, mas mesmo assim fizeram o apartheid. Meus irmãos, antes de pensar em matar, Nabucodonosor pensou: vou ensinar a cultura e a língua do meu povo para esses jovens. Diz o texto, verso 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Então, parece que a coisa é uma proposta boa. Pô, esse pessoal está indo para aprender uma língua nova. Quem quer aqui que o filho seja bilíngue? Aí, não é? Também quero, meu sonho. Se eu não fui, né? Eu sou monolíngue, no máximo. Meu filho, poxa, se Deus quiser, minha filha, bilíngue, está aprendendo uma cultura nova. E ainda, vai ter alimentação. Sabe onde surgiu esse negócio de educação em tempo integral, com direito à educação? Não foi no governo comunista, foi no mundo antigo, meu irmão. É isso que a Babilônia fazia: educação em tempo integral, com direito ao uniformezinho lá, e com direito à comida, à alimentação. A comida parece que é boa. Na descrição aqui de Daniel, finas iguarias, e o vinho que o próprio rei bebia. Poxa, que vinho que deve ser esse, né? Coisa maravilhosa. A gente nunca vai saber. O texto continua: os jovens
deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Esses jovens você não sabe, mas eu vou te explicar. Eles têm mais ou menos entre 14 e 17 anos. É a idade dos nossos jovens no ensino médio. Então, eles iam fazer o ensino médio lá na Babilônia agora, foram promovidos, vão receber cultura, educação de qualidade, vão receber alimentação. Esses jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Ao final desse período, passariam a servir o rei. Poxa, eles seriam funcionários de alto escalão. Você não sonha isso para o seu filho? Quem tem filho aqui? Filho, levanta a mão. Beleza, quem tem neto agora? Neto, agora bisneto, só quem tem bisneto. Cadê? Aê, isso aí. Pô, só os heróis aí. E Dona Sofia, sempre sorteada, né, Dona Sofia? É isso aí. No final, Dona Sofia, a senhora pode pegar o livro ali também, hein? É que foi o sorteio do pastor Henrique. Ele não usou a mesma IA que eu uso, mas no final a senhora vai lá pegar o livro. Cara, olha só, os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. No final desse período, passariam a servir o rei. Ou seja, o emprego garantido. Sabe, essa educação assim que você está ali e você já sai empregado? Imagina, uma carreira boa nesse nível. Uma carreira que você faz e você já sai empregado. Você não tem dúvida que você vai ter emprego no final. Era o que estava acontecendo. Parecia ser coisa boa, parecia maravilhoso. Verso 6. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nossos filhos aí. Por enquanto só conheço Daniel, mas eu conheci o Misael na minha vida. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. Então, eles ganharam nomes sociais. Já ouviu falar nessa parada de nome social? Agora você se inscreve, não precisa mais do seu nome, é o nome social. Eles ganharam nomes sociais, nomes novos, nomes mais legais. Sabe por quê? O nome dessa gente aqui era assim, Deus, que era Jeová, é bom, Jeová é alto, Jeová é poderoso, Jeová é maravilhoso. Era o nome que eles tinham. Você sabia que os nossos nomes têm significados, né? Quem já colocou nome no filho certamente sabe, né? Então, nossos nomes têm significados. O mundo antigo usava esses nomes para poder divulgar sua própria cultura. Hoje, de certo modo, a gente faz isso, né? Hoje a gente olha para essa garotada aí do Kids, cara, parece, né? O Antigo Testamento está todo ali, Isaac, Esther, Asaf, Adonias, está a galera toda ali, Salomão. Ninguém botou o nome do filho de Saul ainda. Ninguém quer. Só nome lindo, só nome bíblico. A gente tem nomes católicos também, às vezes, né? Então tem o sobrenome Santana, né? Santana é um sobrenome católico. Tem gente que tem nome Maria de Fátima, né? Que é um nome católico. Ah, tem, né? Isso aí. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, ganharam nomes sociais, os nomes mais legais. Aí olha os nomes que eles ganharam. A saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, eu já tive um aluno chamado Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Esses nomes, se você for depois consultar uma IA, se você quiser, você vai ver o que eles significam. Mas assim, numa tradução para os dias de hoje, é como se a gente pegasse assim, nome de divindades de outra cultura e colocasse nessas pessoas. Então vou dar um exemplo para você passar mal aí. Exu Caveira da Silva, era o nome desses caras agora. Pombagira dos Santos, era sem brincadeira, porque é o nome de Baal aqui, é o nome dos deuses aqui, Marduk, dos deuses do mundo antigo, que estavam sendo homenageados, trocaram os nomes desses garotos de 14, 15 anos. Verso 8, Daniel, que é o último verso que a gente vai ler. Daniel resolveu não se contaminar, um garoto de 14 anos. Daniel resolveu
não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E a gente vai ler até aqui. Poxa, é estranho, né? Porque tudo muda ali na vida daqueles jovens, eles vão aprender uma língua nova, uma cultura nova, mas eles resolvem, né? E Daniel, sobretudo, resolve não se contaminar. A contaminação aqui, né, o último passo, o último estágio de aculturação era a acomodação gastronômica, dietética. Era você mudar a sua dieta. Sabe, quando a gente vai para algum país assim, ver uma comida que a gente fica assim, cara, eu não vou comer isso, né? É coisa que eu não consigo comer. Esse é o último passo. Você lembra da parábola do filho perdido, lá, do filho pródigo? Qual é o último passo antes do arrependimento do filho perdido? Ele se envolve com prostitutas, ele faz tudo errado. O filho perdido perde o dinheiro todo do pai, deseja que o pai morra, sai de casa. Só que o último estágio de contaminação é ele desejar comer a alfarrobeira que os porcos comiam. O último estágio, o último momento de perdição era ele mudar o hábito alimentar dele. Então, grosseiramente, ele tentou se misturar com os porcos para comer, e aí nesse momento ele se arrepende. Então, para essas pessoas é realmente algo totalmente determinante, faz parte da identidade. Você consegue entender? Essa questão dietética aqui, a questão alimentar, faz parte da nossa identidade. E Daniel entendeu o seguinte, cara, eu já perdi o templo, eu já perdi minha casa, eu já perdi meu nome, eu perdi minha língua, eu perdi tudo. Tudo que vier de fora pode mudar, mas aquilo que vai entrar dentro do meu organismo não vai ser. Daniel colocou um limite para as coisas acontecerem na vida dele, e de modo totalmente corajoso, ele impôs esse limite. Daniel faz uma oração simples também. Poxa, a oração de Daniel vai orar para que ele fique 10 dias jejuando, e que no final dos 10 dias ele pareça corado, ele pareça bonito. Então, a oração de Daniel, às vezes a gente ora por cada coisa, né? E a gente pensa assim, poxa, será que Deus não gosta da minha oração, ou não se interessa pela minha oração? Será que minha oração é boba, simples demais? Daniel orou para ele poder ficar corado no final de 10 dias, é coisa simples. Você pode orar pedindo a Deus aquilo que você quiser, conversando com Deus. Isso faz parte desse relacionamento. Então Daniel faz uma proposta, eu vou ficar 10 dias sem comer, se tiver tudo bem, você mantém a minha dieta, porque eu não quero me contaminar dessa maneira. Lembra de Pedro? Pedro lá em Atos, Deus desce, né, uma comidinha lá, um piquenique para Pedro, e ele diz, poxa, eu não como esse negócio. Então como que é difícil a gente superar essa questão, né, dietética na nossa identidade. Primeira lição desse texto, acho que você entendeu. Primeira lição, quando o culto a Deus parece destruído, nossa vida deve ser o culto. Quando o culto parece destruído, a nossa vida deve ser o culto. Lembra dessa história? O templo está destruído, não tem mais culto nenhum, ele está em outra terra, são outros deuses, é tudo diferente, mas agora o que vai fazer a diferença vai ser a vida de Daniel e dos seus amigos. Hoje em dia, há grande degradação dentro da igreja que é chamada de evangélica. Às vezes a gente tem até nojinho dessa palavra, assim, quando as pessoas perguntam para a gente, você é o quê? Aí quando você fala assim, eu sou evangélico, aí a pessoa já lembra de todo mundo gospel que existe, de todos os escândalos. Se você disser que é pastor, então... Aí a pessoa pensa, meu Deus, pastor evangélico, quem é esse cara? A degradação, ela já chega à igreja hoje, certamente. Então você vê pastores envolvidos em escândalos terríveis, pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, igrejas que eram famosas assim por louvores, agora são famosas por escândalos de corrupção. A igreja, por outro lado, verdadeira, fiel, que existe ainda hoje, essa igreja sofre perseguição. Para nós, no Brasil, as coisas ainda são razoáveis, mas não pense que está tudo
Mil maravilhas não, meus irmãos. Hoje, cada sermão que a gente faz, a gente pensa em processo. Cada edição que a gente coloca na internet, a gente pensa que a gente pode ser processado. A igreja já saiu no noticiário nacional sendo difamada recentemente por um jovem que saiu da nossa igreja. Meus irmãos, infelizmente as coisas têm mudado, e têm mudado no nosso contexto para pior. Para vocês terem ideia, teve uma vez que eu fui pregar no Gol, e aí o cara que estava liderando aí o serviço do Gol, que se eu não me engano era o Eric da Libras. Aí o Eric falou assim para mim: pastor, ó, tem um policial ali querendo falar com você. Eu ia pregar, cara, eu concentrado em pregar e tal. Aí eu, poxa, um policial, o que pode ser, né? Aí eu fui conversar com o policial estava dizendo: olha, a gente soube que, poxa, a igreja estava sofrendo uma perseguição, e a gente vai colocar uma viatura da polícia aqui, graças a Deus, né? Nossos irmãos aqui são também policiais capacitados, graças a Deus. Então, olha que ponto nós chegamos, meus irmãos. Nós precisando de segurança da polícia por conta de um culto que a gente vai fazer. A gente não ia fazer nada nem fora do ambiente da igreja. A gente ia fazer dentro do ambiente que nós compramos com o nosso dinheiro, né? Quem participou da velha campanha do metro quadrado, poxa, a gente juntou nosso dinheirinho lá para comprar aquele terreno. E agora tem que ter polícia porque a gente está sofrendo ameaça. Meu irmão, quando o culto parece destruído, é a sua vida que vai fazer diferença. Quando você estiver na universidade, é a sua vida que vai fazer diferença. Quando você estiver na escola secular, é a sua vida que vai fazer diferença. Segunda lição desse texto: mesmo na pressão de uma cultura pervertida, é possível resistir e influenciar. Então, mesmo na pressão de uma cultura pervertida, é possível resistir e influenciar. Daniel está aqui com seus amigos, numa cultura totalmente pervertida, totalmente diferente, totalmente contrária ao povo de Deus, mas ele, de modo simples, fazendo um jejum. Você sabe o que é um crente fazendo um jejum? Imagine uma igreja inteira fazendo um jejum durante 40 dias, meus irmãos. Você sabe o tamanho do poder desse negócio no mundo espiritual? No mundo espiritual, isso é totalmente relevante. Era um garoto de 14 anos fazendo um jejum, ele e seus amigos. Mas agora, aquele mundo ali conhecido vai ser impactado pelo Deus de Daniel, pelo Deus dos seus amigos, pelo Deus fiel e verdadeiro, o Deus de toda a terra. Ao longo da história, você vai perceber que Daniel e seus amigos influenciam mais aquele povo do que são influenciados. Aquilo que poderia ser negociado, eles mudaram, eles aprenderam línguas novas, chamaram de outro nome, paciência. A identidade deles, o coração deles era o mesmo. Uma vez eu estava na faculdade, e aí, poxa, eu tinha um amigo, meu melhor amigo da faculdade era um mentiroso que não se arrependia, era um cara que sabia mentir, mentia, infelizmente. Para vocês terem noção, ele casou, no meio da faculdade ele casou com uma menina, e no final da faculdade ele já separou dessa menina. E a separação foi assim, ele falou: olha, eu vou ali visitar minha mãe e já volto. E ele nunca mais voltou para casa. Você acredita numa história dessa, século 21? Parece inacreditável, não parece? Foi literalmente isso que aconteceu. Ele falou: vou visitar minha mãe, e não voltou para casa, abandonou a esposa em casa. Quando ele casou com a menina, eu fui padrinho de casamento dele, acreditando que ele estava fazendo aquele voto ali de verdade, com sinceridade. Um dia, quando eu me casei, eu chamei ele para o meu casamento, a contragosto da minha esposa, que era mulher sábia, falou: não chama esse cara, não vou falar o nome do cara não, Valteir, o nome do cara. Ela falou: não chama esse cara não presta. Eu falei: poxa, Raquel, mas é o meu melhor amigo da faculdade, a gente ficou todos aqueles anos lá juntos, então eu vou chamar. Não chama. Eu falei: não, vou chamar, mas vou chamar ele para ser nosso padrinho.
Meu Deus, já começamos bem, né? E ela falou, não chama. Aí eu falei com ele, aí ele falou assim, poxa, eu vou te dar uma geladeira, Clóvis. Ó, e na época eu precisando de geladeira, morando em São Gonçalo, aquela pressão, aquele calor. Ó, a geladeira começou nos anos 30, não foi em São Gonçalo, pastor Henrique? Vou falar para você, em São Gonçalo, até 1990 ainda estava difícil. Geladeira lá. O cara falou, vou te dar uma geladeira. Eu falei, Raquel, graças a Deus eu chamei esse cara, que a gente precisava de uma geladeira e ele prometeu me dar a geladeira. Beleza, até hoje a geladeira não chegou, tudo bem? Até hoje ninguém viu geladeira. E pior, o cara não foi nem ao meu casamento. A gente convidou, pagou. Ele não foi, furou. Poxa, que decisão. Anos depois, meus irmãos, por incrível que pareça, no meio da pandemia, eu recebo um telefonema. Eu acho que foi no meio da pandemia ou foi antes, Raquel? Também não sei, agora eu já estou... Em algum momento eu recebi um telefonema. E aí esse meu amigo da faculdade, era o telefone dele, eu, que estranho, o cara me ligando, que coisa estranha, eu não falo com esse cara há 10 anos. E aí o cara começa a falar comigo e fala assim, Clóvis, eu queria te pedir um conselho. Eu falei, conselho? Aí eu pensei, seu mentiroso, você me prometeu uma geladeira, agora você me liga para dar conselho, mas não falei nada, né? Aí fiquei, sim, diz aí. O que você precisa? Aí ele falou, cara, olha só, a minha namorada está grávida, e aí eu queria saber se a gente faz um aborto ou não, porque vai atrasar a nossa vida, minha vida, a vida dela, a gente não está preparado. Cara, eu estou certo de que a gente vai fazer esse aborto. E ele resolveu pedir meu conselho, e eu comecei a conversar com ele, e aí fiquei muito tempo conversando com ele, desliguei o telefone, e o tempo passou, aí contei para a Raquel o que tinha acontecido. E aí, algum tempo depois, ele me manda uma foto com o filhinho dele do lado, dizendo assim, cara, o melhor conselho que você me deu, cara, que bacana esse pai, poxa, como que eu poderia perder isso? Clóvis, muito obrigado. Meus irmãos, de algum modo, se você for um crente de verdade, poxa, cara, você vai influenciar as pessoas que estão perto de você, sobretudo pelo exemplo da sua vida, pelas coisas mais corriqueiras ali, que às vezes você nem tem noção que está influenciando, mas está. Mas não deixe que isso te faça não influenciar de modo intencional, você está entendendo? Então, tipo assim, eu vou influenciar naturalmente, então não vou me dedicar por isso. Não, fica ligado. Se a porta se abrir, você prega. Se a porta se abrir, você ora. Se a porta se abrir, você fala. Aproveite as oportunidades. Terceira e última lição desse texto. Nossa identidade está firmada em Deus, sobretudo em Cristo. Nossa identidade está firmada em Cristo. Veja que cenário terrível. A língua vai mudar, nossa língua hoje muda. Hoje, muitas palavras que a gente usava, a gente não usa mais, a gente já não sabe mais nem o que é certo e o que é errado. Uma hora eles dizem que isso está errado, aí você muda, e daqui a pouco eles dizem que outra coisa está errada. Eu lembro que quando eu li o 1984, um livro clássico do George Orwell, e ele dizia isso no livro, que uma das formas de dominação é você mudar a linguagem, você mudar a língua. E aí você criava uma nova língua, ele chamava de nova língua, né? As palavras vão mudando, os termos vão mudando. Hoje tem linguagem neutra, hoje tem uma opção de coisa que não se pode dizer. A língua muda. Antigamente a gente falava homossexualismo, agora não pode falar homossexualismo. Aí você fala homossexualidade, aí agora também já não é mais legal. Aí você tem que falar homoafetividade. Aí você já não sabe mais nem o que você tem que falar. É movimento LGBTQIAPN+. Você não sabe o que significa essa parada, essa sigla. Ninguém sabe, ninguém te explica. Mas tem que ser desse jeito. A língua vai mudar, a cultura vai mudar. Aquilo que era óbvio, aquilo que sempre foi certo, agora vai ser questionado. Aquilo que é chamado de mal hoje é o bem de antigamente.
Então tudo que era bom no passado agora é chamado de mal, agora é ruim. Tudo que a gente faz como cristão, como crente diante de Deus é retrógrado, é terrível, é odioso, é preconceito. Mas em essência a gente não muda. Meus irmãos, vocês precisam, agora é a parte sensível, campo minado agora, é a parte mais delicada, muita gente vai me odiar a partir dessa fala, beleza. Mais uma vez, quem tem filho aqui agora, filho em idade escolar, filho em idade escolar, isso, esse é para você, é para passar mal, tranquilo? Meus irmãos, não pense que esse texto aqui vai te autorizar a colocar o seu filho na linha de frente dessa batalha, achando que seu filhinho vai sobreviver a essa linha de frente. Não vai. Isso daqui, meus irmãos, que está sendo descrito, é um absurdo do mundo antigo. É um cara terrível, Hitler do seu tempo, Nabucodonosor, arrastando jovens para o seu reino, para dominar aquelas pessoas. Então não pense você que seu filho vai entrar numa escola e ele vai ouvir todo tipo de baboseira e ele vai ficar totalmente imune àquilo que ele está ouvindo. A Bíblia diz que há conselhos que disputam o nosso coração. Qual o conselho que vai dominar o coração do seu filho? Meu irmão, todo mundo pode ser influenciado. A gente não é aquele cruzado maluco que coloca crianças. Lembra das cruzadas? Teve uma hora na história das cruzadas, colocaram as crianças na linha de frente e mandaram para a batalha. Que as crianças são puras, vamos botar as crianças lutando. E aí, os muçulmanos morriam de rir e matavam as crianças, porque não tinha resistência nenhuma. Meus irmãos, olha só, dependendo da escola na qual você coloque seu filho, você está fazendo exatamente essa estratégia do mundo antigo com o seu filho. Não é Nabucodonosor que está levando seu filho, é você. E dependendo, é você quem está pagando a escola. Você não sabe muitas vezes, mas eu converso com os adolescentes há 10 anos ou mais. Há 10 anos eu vejo os nossos filhos em crise, porque os professores falaram todo tipo de coisa contra Deus, contra Cristo, contra o protestantismo, e eles em dúvida, e eles balançados. Vários desses filhos, vocês nem sabem que isso aconteceu. Graças a Deus a gente conversou com eles e orou e aconselhou. E graças a Deus a crise passou. Sem o conhecimento de vocês. Mas isso tem acontecido repetidas vezes. Meu irmão, eu sei que uma coisa é a necessidade. Então vamos dizer, cara, eu não tenho condições de pagar uma escola particular para o meu filho, que seja, vou ter que colocar na escola pública. Então, você vai ter que fazer isso, não é? Só que aí você vai precisar acompanhar o seu filho de perto, estar do lado dele, se dedicar a isso. Você vai precisar desfazer o mal que vai estar sendo feito de segunda a sexta na cabecinha dele 4, 5 horas por dia. Vai ser difícil, hein? Você competir com esse negócio, mas em oração, uma batalha espiritual, sendo sensível, pede ajuda para a igreja, é assim. Agora, se você tem condições de pagar uma escola para o seu filho, meus irmãos, a gente tem pagado as escolas que têm tirado os nossos filhos da fé. Nós temos pagado essas escolas. Será que você não entende o quanto que isso é temerário, o quanto que isso é terrível, o quanto que isso é um desperdício? No final das contas, meus irmãos, se ganharmos o mundo e perdermos a alma dos nossos filhos, cara, isso vai ser tão ruim. Então, antes do teu filho falar 2 línguas, ou 3, ou sei lá o quê, antes do teu filho ser formado em qualquer coisa, o teu filho tem que ser crente, tem que ser assim como meu filho. Antes de tudo, meu filho tem que ser crente. Se ele não passar no vestibular para ser mais maduro e entrar na faculdade mais velho, atrasado, glória a Deus. Se ele for crente no final, eu estou feliz da vida.
Eu quero encontrar o meu filho no céu e quero encontrar os filhos de vocês também. Avalie isso com sinceridade. Não é uma propaganda de uma escola cristã específica, mas é o coração dos nossos filhos que está em jogo. Meus irmãos, vocês precisam pensar nisso com carinho, vocês precisam identificar se isso está fazendo mal para o filho de vocês. Vocês não sabem, mas está dizendo aqui no início do texto, que o chefe dos eunucos foi aquele que selecionou esses jovens. Tem 90% de chance, não é exato, beleza? Mas há 90% de chance desses jovens aqui terem sido tornados eunucos. Como tem criança aqui, eu vou falar dessa maneira. Beleza? Há 90% de chance disso. Desses jovens aqui terem sido tornados eunucos. Você sabe o que é isso? Meus irmãos, isso tem acontecido de certo modo com jovens do nosso tempo, através de administração de hormônios, através de questões que envolvem com a própria identidade deles, eles em dúvida sobre aquilo que eles são. Essa cultura se repete de modo devastador. Você que é pai e mãe, você tem essa responsabilidade. É claro, meus irmãos, que a responsabilidade é de vocês. E é minha como pai do Isaac e da Esther. Então, ore durante o retiro, pense, converse, peça conselhos. Meus irmãos, isso é grave demais. Amém? Vou perguntar de novo, né? Eu sei que é difícil essa parte, amém? Amém. 4 pessoas, amém. Beleza, Daniel, Misael, Azarias, Ananias, não é isso? Amém, isso aí. Agora, se você é professor, cara, olha que bênção. Quem é professor aqui, levanta a mão. Professor, como eu, ó. Vou levantar as duas, que eu sou professor há mais de 20 anos, hein? Não, eu tô com moral, não vem com essa não. Ué, só tem 3 professores, estão com vergonha, não é isso? Ó, ninguém olha para quem está levantando a mão aí que é professor, não. Só para eu ver aqui da frente. Dentista agora, levanta a mão, dentista. Ê, faz E todo mundo. Então tá bom. Cara, você que é professor, olha que oportunidade você tem. Você pode influenciar os seus alunos de modo assim, encantador, para que eles se encantem por você e através da sua vida se encantem por Cristo. E aí você não precisa estar numa escola cristã, você pode estar lá na escola pública, lá na linha de frente, você pode estar em qualquer escola, você pode estar na universidade e influenciar os seus alunos para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo qualquer tipo de crise aqui, olha, a sua identidade está firmada em Cristo. A sua identidade está firmada em Cristo, amém? Primeira aplicação, decida não se contaminar. Então, ó, uma decisão que você tem que tomar. Você que é jovenzinho, já está lá naquela escola lá doida que seu pai te colocou. Conversa com teu pai no final do culto. Não manda ele me procurar não, deixa ele se acalmar, beleza? Amanhã, depois do café, a gente conversa. Decida não se contaminar. Meus irmãos, essa é uma decisão séria. Nós estamos nos contaminando muitas vezes e não estamos influenciando as pessoas. Ó, vou te dar exemplos terríveis. Eu vou sair daqui sem amigos. Essa noite vai ser difícil. Pelo menos os caras lá do meu quarto, eu acho que ainda vão ser meus amigos lá. Cara, olha só, a gente faz uma festa de 15 anos para os nossos filhos, gasta uma grana. Pô, é a hora de testemunhar, beleza? É a hora de orar, é a hora de fazer bonito, falar de Cristo. E aí a gente coloca a pior música, o pior cenário, a pior roupa, tudo péssimo, cara. Poxa, olha que oportunidade que você ia ter, chamar os amigos lá daquela escola doida e colocar aquela galera ali para ouvir o evangelho agora, ver como é que crente se diverte.
E a gente se diverte. Uma vez eu estava numa festa lá na casa do Júnior, e ele comentou, a vizinha ficou perguntando se a gente estava bebendo, porque a gente riu a noite inteira. Ela ficava assim, rolou muita bebida lá. Não, meu irmão, era a alegria do Espírito. Entende? Então é hora da gente testemunhar, mas a gente perde essa chance. A gente vai fazer chá de panela, aí a galera transforma esse negócio em despedida de solteiro e faz o pior testemunho possível para quem está de fora. E aí a pessoa pensa assim, pô, olha só, o negócio é tão baixo nível quanto a festinha do DCE da UF. Está ruim. Meus irmãos, os nossos casamentos têm sido muito doidos. Quando começa a música, geralmente eu vou embora. Eu tenho um problema com música, mas não é só isso. Poxa, fica às vezes muito ruim. Tem uma alternativa legal. Tem a garotada aí, tem uma banda. É só contratar a banda da garotada. Se você quiser o contato, eu passo. O pessoal tem uma banda e toca só rockzinho legal assim, alegria e tal, sem palavrão, sem baixaria, sem nada ruim, a festa, todo mundo feliz. Poxa, por que a gente não pode se divertir dessa maneira? Amém? 2, segunda aplicação, defina limites baseados na palavra de Deus. Então, meus irmãos, vocês precisam, e eu preciso, definir limites. Daniel fez isso, daqui eu não passo. Em vários momentos, quando Daniel e seus amigos disseram assim, daqui a gente não passa, você depois vai ler o capítulo 2, aí você vai ver. Os amigos de Daniel disseram, daqui a gente não passa, aí foram jogados na fornalha lá, terrível. Imponha limites, daqui eu não passo. Então, é assim, queridos, essa conversa não é para mim, beleza? Eu não vou participar dessa conversa de vocês. Acabou. E sai da conversa. Olha, essa festa não é para mim, eu não vou participar dessa festa. Imponha limites. Isso vai servir como testemunho certamente. É necessário para nós viver na linha de frente. É necessário para nós viver no limite. Esse texto está ensinando isso. Então, não é simplesmente um texto dizendo assim, então vocês não vão ser levados. Não. A gente está mergulhado na Babilônia. Provavelmente o Rio de Janeiro hoje é a capital da Babilônia. Provavelmente, nesse final de semana, potestades, o inferno está acontecendo lá. Meus irmãos, voltaremos para lá daqui a pouco. Mas é na linha de frente que a gente impõe limites para que a nossa vida não se contamine. Então, olha, essa série não serve, isso daqui não serve. Aprenda a mastigar e cuspir também. Beleza? Quando você come um churrasco, você não tem a carne mais dura que você tem? Churrasco na minha casa não, é só coisa boa. Abóbora, Isso aí. Mas tem churrasco, às vezes, que você, come assim e tem alguma coisa, sabe, que você tem que tirar da boca. Aprenda a mastigar e cuspir, faça isso com os seus filhos, ensine a eles também. Essa semana, para vocês não acharem que eu sou tão radical assim, né? Essa semana não, esses meses agora, a gente assistiu Harry Potter. Porque a gente está querendo ir para Disney, e aí eu vou ser o Harry pobre lá, naquele lugar lá, com todo mundo. Eu vou dar uma varinha mágica para cada um, compra com essa varinha aqui, qualquer coisa que vocês quiserem. Vê se passa. Se não passar, problema de vocês. A gente assistiu Harry Potter. Cara, que filme chato, que coisa chata, meu Deus. Mas olha, era toda hora, acabava o filme, tinha um sermão. Tá vendo esse negócio aqui? Não existe esse negócio de magia boa e magia ruim, não. É tudo ruim. É tudo ruim. Mas olha, essa lição aqui é boa. Tá vendo? Esse pessoal é amigo. É amigo de verdade. Tinha coisa boa também. Tem coisa boa. Vou confessar, teve uma hora que eu quase chorei. Disfarcei. Principalmente quando o Harry Potter morreu, sabe? Que o pessoal falou, o Harry Potter morreu. Eu pensei assim, meu Deus, ele morreu, e agora?
Tudo no filme, cara, tudo que é bom no filme é cristão. Sem brincadeira, o Harry Potter todo mundo sabe disso, né? O Harry Potter é tipo o Messias, assim, é o cara que vai salvar. O Harry Potter é o escolhido, o Harry Potter faz o bem, ele é cheio de virtude e tal, ele vai vencer o Satanás lá, que é o Voldemort. Mas a gente viu o filme, poxa, filtrando. Ó, isso aqui você cospe, isso aqui você engole, e às vezes engole coisa também, faz parte. Mas é assim, você tem que estar do lado, você tem que estar junto. Consegue entender? Meus irmãos, os nossos filhos precisam saber como que se define limites. Eles não sabem definir, é a gente que vai definir para eles. Mas você precisa definir limites também. E aí cada casa vai ter uma regra, tem casa que não pode... Vocês vão achar que crente é maluco, né? Tem quem não está chegando aqui de fora. Tem casa que não pode Harry Potter, na minha pode. Beleza? Tem casa que não pode Lilo e Stitch, na minha pode. Só que tem um filme lá, que é dos mortos lá, que aquele eu não assisto de jeito nenhum. Sabe qual é? Dos mortos lá, aquele filme, como é que chama? O quê? Poxa, gente, não estou ouvindo nada que vocês estão falando. Viva a vida, não é isso? É isso aí. Cara, esse eu não vejo. Um problema que eu tenho, é o limite lá que a gente impôs, beleza? Cada um impõe o seu. Por fim, terceira e última aplicação, confie em Deus. Então, olha só, a gente não vai sair daqui com medo, a gente não vai sair daqui apavorado, tudo bem? Daniel estava totalmente tranquilo, o templo estava destruído, ele estava noutra terra, mas o Deus dele era o único Deus verdadeiro, e acabou. Então, haja e viva como quem tem um Deus no qual se pode confiar. Nós vamos sair daqui desse retiro encorajados e confiantes para tomarmos as melhores decisões em relação aos nossos filhos. Meus irmãos, a língua, os nomes, as escolas, até os costumes podem mudar, mas nós, firmados em Cristo, decidiremos não nos contaminar. Amém? Tudo pode mudar, mas nós, em Cristo, nós não nos contaminaremos. Amém, amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa e maravilhosa. Senhor, nos ajude a viver, Senhor, diante de um tempo tão terrível. Tantas vezes, na nossa perspectiva, parece que as trevas avançam, mas a Tua palavra garante que a Tua igreja avança e as trevas não podem resistir. Senhor, que sejamos esse sal e essa luz, que sejamos como os Teus filhos foram no passado, que sejamos fiéis. Senhor, precisamos, caminhe conosco, esteja conosco, nos direcione. Senhor, nos ajude, nos dê coragem. Senhor, nos ajude a impormos limites para a nossa vida, para que a nossa vida seja santa e Te agrade o tempo todo. Senhor, sobretudo, eu oro pelos jovens dessa igreja, os adolescentes, aqueles que o Senhor conhece melhor do que eu conheço, aqueles que têm vivido crises profundas nesse momento. Senhor, visita, Senhor. Senhor, visita com Teu Santo Espírito. Senhor, batiza com Teu Santo Espírito. Senhor, renova a fé desses jovenzinhos, Senhor. Ajuda, Senhor, para que eles sejam fiéis à Tua palavra, ao Teu Evangelho, Senhor. Ajuda-os a Te encontrar nesses dias, Senhor. Que eles Te vejam, que eles Te sintam, que eles Te amem, que eles se decidam por viverem uma vida que Te agrade, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito para isso, Senhor. Nos ajude, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.